Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma aula de geografia, tá? Sobre cinturão verde ou cinturão hortifruti granjeiro. Tanto faz, você vai ouvir tanto de um jeito como de outro. No nosso CAN está cinturão hortifruti granjeiro. Vamos lá? Olha esse prato. Saboroso, né? Dá uma água na boca. Agora, você já pensou como é que todos esses alimentos chegam até a casa da gente para a mamãe preparar uma comida tão gostosa como essa? Como é que será que esses alimentos chegam até nós? Vamos ver? Sabia que eles percorrem um longo caminho até conseguir chegar à nossa casa? É isso que nós vamos conhecer, tá? Esse caminho dos alimentos até chegar a nós. Primeira coisa, a gente vai entender o que significa a palavra cinturão, tá bom? Eu já vou pôr uma imagem aqui para vocês que eu tenho certeza que vocês já vão descobrir. Isso mesmo. A ideia de cinto. Cinturão vem de cinto. E qual é a função do cinto? Cintura, não é? Então, a função do cinto é circundar o corpo, é passar pela cintura. A imagem, tudo bem? Aí você deve estar falando, nossa, Débora, o que isso tem a ver com geografia? Guarda isso aí, essas descobertas, que nós vamos usá-la daqui a pouco. Então, cinturão, ele funciona como um cinto, ele vai circundar, tudo bem? É isso que eu quero que vocês entendam. Guarda essa informação para mais tarde. Agora a gente vai entender o que significa essa palavra, hortifruti granjeiro. Hortifruti, vocês já devem ter ouvido, né? Mamãe falava, vamos lá no Hortifruti comprar, ou você passa Hortifruti Saúde, enfim. O hortifruti que a gente vai tem relação com essa palavrinha que a gente está vendo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ter que, para entender, nós vamos dividir ela em três partes: em horti, em fruti e em granjeiro. Então vamos lá. O horti, o que é o horti? O horti são os alimentos que vêm da horta. O próprio nome diz horti, horta. Mas que tipo de alimento eu planto na horta? Legumes e verduras, tá? Então, na horta, legumes e verduras. Frute, óbvio, vocês devem saber, né? Vocês sabiam que as frutas são plantadas num pomar? A gente chama de pomar, onde tem a plantação de fruta, tá? Que também pode ser de flores. Tá? Então, horti, legumes e verduras. No frute, frutas e flores. E o granjeiro? Vem de que palavra? Granja. E o que a gente tem na granja? Alimentos que vêm da criação de aves, tá, gente? Não tem nada a ver com boi, carne vermelha, porco, peixe, não. Granjeiro é granja, então é criação de aves. O franguinho, você não come franguinho? O frango vem de uma granja, tá? Então, não é só a carne, também os ovos que vêm das aves, ok? Então, deu para entender. Hortifruti granjeiro, então, vamos ver a definição disso daí? Como é que a gente vai definir o que é um hortifruti granjeiro? Hortifruti granjeiro, então, são produtos, ó, não tem a ver com aquele lugar que a mamãe vai comprar fruta, verdura, né? Eles usam esse nome por quê? Porque lá eles vendem frutas, verduras, vende ovo, apesar que hoje os hortifruti vendem de tudo, né? É um mini mercado, você compra bolacha, compra chocolate, compra até sabão em pó. Então, mas esse nome é dado justamente pelos produtos que eles vendem. Então, hortifruti grangeiros são os produtos cultivados ou criados em hortas, pomares e granjas. Nossa, Débora, mas por que você usou essa palavra criado? Porque a carne, a ave, a gente cultiva ela? O ovo a gente cultiva? Não, a gente cria, tá? Então, por isso que eu usei as duas palavras. O cultivo é para horta e pomar, porque eu vou plantar verduras, legumes, frutas e flores. A granja é a criação de aves.
Então, por isso que eu usei as duas palavras. Tudo bem? Joinha, né? Conseguimos entender. Então, agora nós vamos ter que juntar as duas palavras. Cinturão, hortifruti granjeiro. Vamos lá? Então, agora nós vamos entender o que é esse cinturão hortifruti granjeiro. Lembrando, cinturão é como se fosse um cinto, ele circunda, tá? Ele vai fazer ele vai circundar. E hortifruti granjeiro é todos aqueles produtos que a gente viu. Então, vamos entender? Você veja essa imagem aí que você está vendo na tela. Aqui embaixo da imagem, você vê aí a granja dos ovinhos. Então, já sabe, aí já tem frango, tem galinha, cria ave. Aí tem uma estrada, não tem? Você vê que a estrada, ela caminha e passa pela chácara rosa, né? Então, a gente percebe o quê? Que toda essa parte mais embaixo do desenho é o quê? A zona rural. Olha lá em cima na imagem. Você vai achar uns prédios, umas casas, uma junto da outra. Então, essa estrada, ela tá levando aonde? Até a zona urbana. Então, a gente já consegue mais ou menos entender o que esse cinturão hortifruti granjeiro faz. Onde que a gente vai plantar as frutas, verduras, legumes? Aonde que a gente vai plantar isso? Na zona urbana ou na zona rural? É, na zona rural, lógico, né? Porque na zona urbana não tem condições. Tem condição de fazer uma plantação? Não. Aí você vai falar, ai, Débora, mas a minha avó tem uma hortinha lá com salsinha, cebolinha. Ok, mas para consumo dela, né? É uma coisa pequenininha. Na casa da minha mãe também tem. Meu pai plantou agora na quarentena, ele fez lá no Jardim dos Fundos, ele fez um quadradinho e plantou salsinha, cebolinha e fica lá todo dia olhando, mas é para consumo deles. Minha mãe, na hora de fazer a comida, vai lá e tira uma folhinha para temperar. Aqui a gente está falando de abastecer. Aquele primeiro prato que a gente viu, de arroz, feijão, batata, os produtos de lá como é que chegam? Vem da onde? Da zona rural. Que a zona rural ela é preparada para quê? Para fazer o cultivo, praticar agricultura, criação de animais e assim por diante. Então, o cinturão hortifruti granjeiro é o que vai pegar toda a zona rural do município e vai abastecer o centro urbano daquele município. Tudo bem? Coloquei a definição para vocês. Então, o que é o cinturão hortifruti granjeiro? O local, os locais meio distantes em volta da cidade. Por quê? A gente viu que todo município tem a sua zona rural e a sua zona urbana, não é verdade? Só que tem regiões em que essa zona rural ela acaba virando um círculo em volta da zona urbana. Então, por isso o nome cinturão. Não necessariamente todas as zonas rurais vão circundar a zona urbana, tá bom? O que ele quer que você entenda é que esse cinturão vai abastecer, a zona rural vai plantar e criar animais para abastecer a zona urbana. Tudo bem? Então, é o local em volta da cidade onde fazem as plantações, criam aves e animais. O cinturão hortifruti granjeiro abastece as cidades, sem que, para tanto, o povo da cidade tenha que cultivar, plantar ou criar animais, que a gente viu que não tem condição. Você acha, numa cidade onde a gente só vê construção, só vê asfalto, a gente quase não tem árvore, tem condições de criar animal? Tem condições de fazer uma plantação? Não. Deu para entender? Vamos para o próximo. Aqui, eu vou pôr um quadro para vocês entenderem o quanto a zona rural é importante, tá? Que é, ó, vem do campo à mesa. Do campo é a zona rural, vem até a nossa mesa. Olha os exemplos. O pão, as imagens estão meio torcidinhas porque eu aumentei bastante, tá? Mas acho que dá para vocês verem bem. Olha o primeiro, o pão. O pão vem da onde? Da farinha. A farinha vem da onde? Do trigo. O trigo foi lá plantado na zona rural, tá? E aí esse trigo foi levado para a indústria, né, para transformar em farinha e da farinha faz a massa para o pão chegar até a nós, ok? Olha as frutas e verduras, também uma plantação grande lá na zona rural, né? E aí dessa plantação vai para o mercado, do mercado vai para a tua casa. Então,
mercado que eu falo pode ser feira, pode ser o hortifruti, pode ser qualquer coisa, tá bom? E o frango, olha lá a criação de animais. Então, tem o frango, que aí ele passa pelo processo de abate, né? Essa é uma. Aí muitas pessoas ficam, por isso que são vegetarianas, porque não gostam de ver essas cenas. Enfim, o frango, então ele vai para o abatedouro, ele é abatido e dali ele vai para a indústria, né? Então aí vira os chiquinitos, aquelas coisas que vocês gostam de comer, todo mundo gosta, né? Até eu de vez em quando. E aí chega a nossa mesa. Então você tá vendo que nas 3 imagens aí, todas elas têm relação com a zona rural, né? E por isso que a gente viu lá no comecinho a importância da zona rural. A zona rural é que vai fornecer esses alimentos que a gente precisa de plantação, de criação de animal, para a gente poder ter acesso. Tudo bem? Mas isso não diz que a zona rural é muito mais importante que a urbana. A gente viu que a urbana tem as suas qualidades, né? A rural, olha ali no primeiro do pão, não tem máquinas, não tem caminhões, não tem um monte de coisa. Como é que aquela máquina chegou lá? Ela foi fabricada numa indústria onde? Na zona urbana. Então, uma depende da outra. Isso a gente já viu. Só estou repetindo para vocês perceberem a importância, tá bom? E agora, por último, a gente vai ver onde a gente pode encontrar os produtos vindos desse cinturão. Eu até já falei para vocês, né? Da onde vem? Então, plantou lá na zona rural e vai chegar aqui na zona urbana. Mas onde que a gente vai conseguir achá-los? Nas feiras livres, vai com o carrinho na barraca. Eu acredito que vocês já tenham ido na feira com a mamãe ou com o papai. Nos sacolões ou hortifrutis, então sacolão e hortifruti é a mesma coisa, é que hoje eles usam o nome de sacolão. Ainda até hoje não entendi por que esse nome, mas já tem alguns que chamam hortifruti, tá bom? Ó, tá vendo? Você vê alimentos, olha lá no fundo da imagem, da roça e do pomar. Então, são produtos que vieram da onde? Da zona rural, tá bom? Mas lá na frente, no cano, nós vamos entender como é que é da zona rural chega para o mercado, tá? Ou para o sacolão ou para o hortifruti. A gente lá na frente vai entender isso, tá bom? E nos supermercados tem, né? O supermercado não vende. Aí sim tem aquela parte ali de você encontra as frutas, as verduras. Tudo bem? Ok? Então, por hoje a gente vai encerrar. A gente se vê na próxima, tudo bem?